Olá pessoal, hoje estamos recebendo aqui no nosso escritório, aqui no Portal Saneamento Básico, Mariângela Leidner. Ela é uma profissional muito famosa no nosso setor. Mariângela, eu queria que você começasse primeiro falando um pouco dessa sua história, que é grande, tem muita experiência. Me fala um pouco de você. Eduardo, primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que é uma honra, você é uma referência. Obrigado. Nessa questão de comunicar, de fazer o setor todo interagir, né, através do portal. Bom, eu sou engenheira civil, sanitarista, não vou nem dizer que 42 anos de saneamento para não comprometer a minha estética. Essa experiência é bárbara. Então, são 42 anos assim, de saneamento no sangue, Eduardo. Eu fiz engenharia civil na PUC, porque naquela época, lá na década de 80, 90, não tinha engenharia ambiental, porque eu sou naturalmente engenheira ambiental. E me dediquei sempre ao saneamento. Logo passei num concurso para a Corsan, né, Companhia Rio Grandense de Saneamento, e comecei lá atuando, comecei em comunidade de pequeno porte, depois migrei para projeto na área da região metropolitana, então eu acompanhei a revisão de todos os grandes projetos de ampliação do sistema da região metropolitana. Principalmente Canoas Esteio e Sapucaia, né, que é o maior sistema da companhia. E aí eu me apaixonei pela operação e fui operar Canoas Esteio e Sapucaia, né, uma época difícil, assim, uma época que estava faltando muita água, a perda muito elevada, panelaço na prefeitura, né, então... E assim, também me orgulho, né, porque eu fui a primeira mulher operadora e a mais jovem. Entre todos os operadores, homens e mulheres, eu fui a mais jovem a assumir grande sistema. Então, para mim, foi um grande desafio, uma grande escola, né, também. Eu passei todos os trabalhos na minha vida na operação, mas a operação é aquilo que tu sabe, uma cachaça, assim, se apaixona, viciante. E é o melhor lugar para aprender, né? Para aprender a operação. É a melhor escola. Então, os melhores profissionais são aqueles que estão o pé no barro, no dia a dia de um vazamento, o dia a dia de uma operação, o dia a dia de uma elevatória, os problemas que tu enfrenta. Eduardo, naquela época, o centro de controle operacional era manual, não tinha esses telões lindos, maravilhosos, não tinha telemetria, não tinha escada. Painel sinótico. Não, né? Eu tinha uma planilha em A3 que a menina ficava no rádio anotando, e aí o meu operador ia lá e rodando a cidade inteira, tinha 2 viaturas rodando. Olha, o nível 5 da manhã, o nível aqui tá bom, olha, o nível aqui tá muito baixo, porque ela tinha a média ali. Vai faltar água, manda uma equipe para fazer uma pesquisa de vazamento, que geofone já tinha naquela época. Certo. Então, assim, hoje, com toda essa tecnologia, é muito mais fácil, né? E é claro que a gente tem um problema aí, né, Eduardo, que do Planasa para cá, os profissionais de saneamento foram migrando para a área econômica, né, para banco, para a construção civil, e esvaziou um pouco o setor. Então hoje a gente está aí num período de universalização, que a gente não tem universidades formando profissionais, a gente não tem escolas técnicas formando profissionais. Então, com toda essa demanda do mercado de universalização, a previsão aí nos próximos anos é para 27, inclusive 26, né? 26, 27, 28, foi um estudo que a gente acabou de fazer, são 300 mil pessoas por ano novas entrando no mercado de trabalho. Quem forma, quem capacita, então isso é uma coisa muito preocupante, sabe? Isso que motivou, a gente vai falar da MB School, mas você também continua ainda fazendo consultoria nessa área de projetos e... Continuo, Eduardo. Na verdade, quando eu saí da Corsan, né, tinha um momento na vida que a gente quer dar um salto maior, mudar um pouco os ares, assim. Que eu vim para São Paulo, né, e aí eu uni todo o meu conhecimento de operação em companhias estaduais com o negócio, né, que foram com as concessões privadas, fazer isso ter viabilidade, né, e ter eficiência, que eu acho que a iniciativa privada traz muito isso. Sim. De dar eficiência, colocar indicador, né? Acho que ensinou muito a nossa escola de saneamento a isso. Então, assim, eu uni isso e acabei trabalhando um tempo nas concessionárias e
fui para consultoria independente. Então, a M. Leidner, né, nasceu de uma consultoria independente, foi crescendo, e virou uma empresa hoje de referência em termos de modelagem de concessões. A gente trabalhou em todas as concessões do Brasil hoje, ou estruturando para o poder concedente, ou trabalhando para um player de mercado. Então, assim, a gente criou uma cultura dentro da empresa e criou uma metodologia toda nossa, assim, visita técnica. Visita técnica é uma coisa complicada, porque você vai fazer uma visita técnica uma semana para visitar 300 municípios. O operador ali, 1 hora, tu não tem muito tempo. Então a gente criou toda uma metodologia própria, assim, a gente precisa de um time de 4 pessoas. Um é o que a gente chama de apontador, o outro é o comunicador, é o cara que fala com o operador, o outro é o cara do drone, que está coletando aquelas imagens das coisas que ele não mostra, que o operador não mostra. Entendi. Né? E o outro é aquele que fica lá dentro, coletando os dados comerciais, os dados administrativos, né? Que também são importantes para a modelagem. Então, tudo isso a gente colocou lá, fez um checklist. Então, como a gente capacita, como a universidade não capacita esses profissionais aí que estão entrando no mercado, a gente acaba capacitando, então eles vão para campo já com todo um planejamento para otimizar, porque você sabe, né, que o campo é o que dá a melhor vivência, é o que dá a cereja do bolo de uma modelagem, de um plano de negócio. Então, assim, eles já vão assim preparados. Entendi. Diferente que pegar, quem é que não está fazendo nada aí? Vai fazer uma visita de campo. Não. Então, isso, toda a planilha que a gente desenvolveu, e hoje a gente está trabalhando, está transformando a planilha numa ferramenta de web, né? Para cálculo de CAPEX, OPEX, cálculo de capacidade de pagamento da população, que é algo extremamente importante. A gente foi trabalhando durante todos esses anos e aperfeiçoando essa planilha, sabe? Entendi. Então, assim, de vez em quando eu vejo rodando a minha planilha por aí em algum lugar. Que bom. Bom, você ficou famosa por esse trabalho da M. Leidner e tal, mas aí você resolveu montar a MB School. É uma coisa meio nova? Como é que é isso? Então, eu sempre gostei de dar aula, né? No tempo que eu estava na Corsã, eu dava aula na graduação lá na Universidade Luterana do Brasil, em Canoas, que era a minha região, onde eu operava. E aí eu disse assim, agora está na hora de dar uma virada de chave, eu acho que eu tenho que começar. Eu não tenho um herdeiro natural, né? Assim, um filho e tal. Então eu acho que eu tenho a obrigação de passar tudo isso que eu capturei em termos de conhecimento, de experiência, esses anos de campo, sabe, Eduardo? Que tu vê coisas incríveis por aí. E tu sabe disso porque tu também já viajou muito. Sim. Então, assim, eu disse, eu acho que eu tenho que colocar isso num curso, uma capacitação prática, sabe, do dia a dia. Do que tu vai ver em campo, o que é o ideal de um painel de controle, mas o que tu encontra, as gambiarras que tu encontra no campo, e como é que tu avalia esse ativo, né? Fazer um CAPEX não é só tu projetar uma ETA nova, uma ET nova, mas tu saber. Eu acho que a inteligência e a beleza da modelagem tá aí. Eu pegar um ativo de uma estação que está destruída e pensar assim, cara, será que eu tenho espaço aqui para reformar, para botar uma tecnologia nova? Agora eu vi que você tem um curso já à disposição, né, da MB School, mas você está disposta a modelar em função de necessidades. Por exemplo, a companhia precisa de um curso específico, você modelaria um curso específico para uma companhia? Como é que você trabalharia com isso? Isso. Então eu trabalhei 2 anos nesse projeto, então assim, não é, e eu digo muito isso, né, que não é uma venda de curso. Eu estou repassando esse conhecimento. Mas surgem muitas demandas hoje, então a MB nasce de uma demanda de mercado, né? A gente faz muito isso em concessões novas. Mari, vem dar um curso aqui, ensinar o pessoal a fazer sinalização de obras viárias, né? Estou fazendo um assentamento de uma rede de água aqui, deu um problema, eles não sabem como é que sinaliza, como é que faz um desvio de tráfego, né? Segurança, como é que instala um passadiço, né? Tá. O usuário que entrar na garagem, eu tô com a vala aberta, deu incomodação, vem treinar. Então, toda
todo esse, digamos assim, esse planejamento estratégico da AMB nasceu de uma demanda do mercado. Então a gente faz vários cursos de capacitação de instalador de rede, CCO. Então hoje eu conheço várias operações assim, que existe a Ferrari de monitoramento. Entendi. Só que aí os técnicos, tem 5 técnicos lá que olham para aquilo e dizem, eu faço o que com isso? Vamos treinar o operador de CCO para entender tudo aquilo. Só que para entender tudo aquilo, ele tem que ter a noção do que é um sistema de abastecimento de água, né? Ele tem que entender o que é uma pressão, o que um reservatório, o que é um reservatório de montante, o que é um reservatório de jusante. Então tudo isso, uma adutora, né? A gente roda por aí e a gente tem profissional que não sabe a diferença de um conduto forçado para um conduto livre. Ainda a gente tem muito disso. Por quê? Entendi. Não é culpa do profissional, é culpa da universidade, da carência da universidade. Porque a universidade foi obrigada a redirecionar porque o mercado precisava. Sim. Né? Naquela época o mercado não precisava de saneamento porque a gente não fazia. Né? A universidade estava dentro das companhias estaduais. Entendi. Então, a ideia é essa. A gente tem diversos cursos para níveis e a gente desenha esse curso conforme a necessidade do cliente. Né? Tá. Treinamento presencial. A gente desenha como o cliente quer. O mais importante disso, que eu acho que é Você agrega profissionais também junto? Sim. Alguns cursos eu sei mais que você específicos. dá aula, mas você também traz outras pessoas. Sim, né? Porque a minha parte é gestão operacional, gestão de projeto, mas aí quando precisa de um profissional mais especializado, num tema mais específico, a gente agrega aí os melhores profissionais do mercado. São 42 anos, a gente acaba conhecendo todo mundo. Exatamente. Né? Quem pretende seguir essa carreira brilhante, maravilhosa, que é uma carreira bonita, é uma carreira que a gente entra e não sai mais, eu convido a todos a conhecerem esse curso que eu preparei assim, com muita dedicação, com muita seriedade. É o curso sobre modelagem técnica de concessões de água e esgoto. Mas ele engloba assim, de A a Z. Então eu acho que quem vai fazer uma modelagem técnica tem que começar primeiro conhecer a história de saneamento. Então a gente começa esse curso com a história do saneamento no mundo, né? Para que a gente entenda que o saneamento nasceu em função das epidemias, das doenças. Então a gente vai ver que lá na Grécia Antiga, na Roma Antiga, a preocupação e como é que eles lidavam com o saneamento. A gente passa por noções básicas de hidráulica, fala muito de projeto conceitual. O que é projeto conceitual? Qual a diferença de um projeto conceitual, de um projeto básico, de um projeto executivo? Qual a necessidade que a gente tem assim, de refletir no CAPEX e no OPEX um sistema de água, um sistema de esgoto sanitário? Isso tudo nasce de um projeto conceitual. Falamos um pouco sobre projeção populacional, que é a base, né? A gente está falando aqui de 30, 35 anos de concessão. Então, toda essa questão da dinâmica demográfica, a gente coloca isso de uma forma muito prática, isso não, todos esses itens que eu estou falando aqui, então da vivência nossa, das dezenas de modelagens que a gente já fez. Então, estou trazendo nesse curso essa experiência. A gente passa por todo um conceito de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, detalhando qual a diferença de uma adutora por gravidade, uma adutora por recalque, os problemas que vocês vão encontrar em estações elevatórias, estações de tratamento. Entender que o CAPEX não são só ativos novos, um reservatório novo, mas a inteligência do CAPEX está a gente reformar um reservatório ou transformar uma estação de tratamento de água numa estação de tratamento de reuso, né? E a gente entra no CAPEX propriamente dito, OPEX, engenharia de custo, ferramentas que a gente tem aí ao longo de todo esse processo. Então a gente tem muitas ferramentas hoje que não tinha quando eu comecei minha carreira. Então a gente tem inteligência artificial voltada para saneamento, que a gente treina prompts aí para trabalhar para a gente. Então quando a gente vê assim, índice de... eu não consigo identificar o índice de coleta e tratamento. Tem a GeoIA
que nos ensina a fazer isso de uma forma muito fácil e eficiente. Então a gente dá umas pinceladas nisso no curso, né, para não ficar um curso tão grande. Também, né, a gente traz algo muito interessante que eu acho que os novos profissionais de modelagem têm que começar a pensar, que é com relação à sustentabilidade. Nós estamos falando de negócios de 30 a 35 anos. Então a gente tem que pensar em ESG, a gente tem que pensar em ODS, a gente tem que pensar em energia limpa, a gente tem que pensar em planos dos resíduos. E eu não estou falando só do lodo da estação de tratamento de água, o lodo da estação de tratamento de esgoto, que não pode ir para aterro. A gente tem que dar destinação mais ambientalmente adequada para esses resíduos. Mas quantos pneus são gerados, por exemplo, a concessão do Rio de Janeiro, ou o Sabesp, né, com grandes concessões? Quantos pneus são gerados? O que se faz com esses pneus? Né? Quantidade de combustível que é consumida. Então, tudo isso tem que estar dentro de um plano de sustentabilidade. Crédito de carbono, a gente aborda um pouco sobre a questão que a gente pode gerar receita adicional através da redução de gases de efeito estufa, transformar isso em crédito de carbono. Então, vejam que é um curso muito diferenciado e um curso muito prático, né? A gente fala também um pouco sobre capacidade de pagamento da população. Não adianta a gente gerar a modelagem CAPEX, OPEX e receita e não se preocupar com a capacidade de pagamento da população, porque vai gerar inadimplência e a minha receita não vai ser exatamente como eu projetei. Bom, então eu convido todos vocês a conhecer esse trabalho que eu desenvolvi, que eu dediquei muito tempo, com muita seriedade, tentei colocar teoria e toda essa prática desses 42 anos de saneamento e toda essa evolução das modelagens, que é um tema muito novo para nós, todos nós sanitaristas, né? Então, convido a todos a conhecerem o nosso curso lá na nossa página mbcursos.com, e também é um curso gravado, mas também a gente definiu algumas horas de mentoria comigo, online, ao vivo, onde vocês vão tirar as dúvidas de ao longo de todo o curso, né? Inclusive, a planilha que a gente desenvolveu ao longo aí de 8 anos e a gente foi aperfeiçoando, a gente está gentilmente trazendo essa planilha para que vocês possam utilizar. Inclusive, a gente faz um exemplo prático, né, ao longo de todo o curso, utilizando essa planilha. E é claro que vão surgir dúvidas que vocês podem esclarecer na mentoria. Um outro presente que a gente está trazendo para esse curso é o nosso checklist de visita. Eu conversei com vocês um pouco sobre a importância da visita técnica, mas é algo complexo, que a gente levou muito tempo para ajustar esse tempo. Então tudo isso está lá, conheçam, vale a pena. mbcursos.com, tenho absoluta certeza que vocês vão gostar muito. Pessoal, vale a pena conhecer a Mariângela, a equipe dela, a MB School, uma empresa que está disposta a suprir essa lacuna, né? A gente está com muito profissional novo no setor, com pouco conhecimento, gente que está entrando e não conhece as coisas, né? Maria, muito obrigado pela visita, foi muito bom te receber aqui, muito legal. Muito obrigada a você e que você consiga repassar isso, essa mensagem, eu tenho certeza, porque é um veículo de comunicação de qualidade e tal. Então, conto com vocês aí nessa nossa jornada aí de formar a melhor linhagem de profissionais de saneamento do mercado. Muito bom.